Oi, eu sou Maristela Rosa, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Comunique-se Bem, a mais um momento aqui nosso para a gente conversar sobre comunicação, comunicação online, sobre criação de conteúdo para a internet. Como vocês sabem, esse projeto aqui é patrocinado pelo Não Inviabilize, pela Deia Freitas e existe para que a gente tenha a oportunidade de conversar de forma completamente online e completamente gratuita, distribuir aí da maneira mais democrática possível esse acesso à comunicação, aos conhecimentos em comunicação, né, ao que faz sentido para nós neste tempo aqui. Este material está sendo gravado em fevereiro de 2024. Como eu sempre digo para vocês, a comunicação, e especialmente a comunicação na internet, é muito dinâmica, está sempre mudando, as coisas estão sempre se modificando, novas plataformas surgindo, novas maneiras das pessoas consumirem e produzirem conteúdo. Então, se você estiver assistindo isso aqui em 2030, 2045, com certeza as coisas já mudaram bastante, mas enfim, é sobre isso. Inclusive quero saber, você do futuro, me conte o que mudou e o que faz sentido ainda aqui no que a gente está falando no Comunique-se Bem. E vamos continuar aqui a nossa conversa. Este mês, como vocês sabem, é o nosso último mês juntos aqui produzindo conteúdo inédito, né, para o Comunique-se Bem. A ideia era ter um período aí de 12 meses conversando sobre comunicação, e fevereiro chegou e com ele esse 12º mês. Então a gente tem mais 2 aulas e aí a gente tem para encerrar a nossa conversa mesmo, nosso bate-papo ao vivo. Todo final de mês a gente tem uma conversa, né? Para falar mesmo do que a gente conversou sobre todo mês, enfim. E nesse caso também para conversar sobre esse ciclo de um ano do Comunique-se Bem. Então estejam comigo, as datas vão estar aqui embaixo, tá? As datas das próximas aulas e também a data do nosso bate-papo ao vivo. Então espero vocês lá comigo, tá bom? E aí vamos conversar, porque o nosso tema de hoje, né, é comunicação online e popular. É possível, né? É uma pergunta. Isso porque a gente tem uma maneira de ver, né, que eu posso dizer que é um mito, mas é porque na verdade fazia muito sentido, né, justamente essa maneira de olhar a internet, né, porque as pessoas tinham uma maneira de olhar a internet como algo muito restrito para poucas pessoas. Então, se tá na internet, não tá falando com as pessoas, né? E aí, então, as pessoas tinham muito esse olhar de que não tem como você fazer algo popular, algo para as pessoas, estando na internet, né? Então tem muito aquele papo de que isso aqui só funciona na internet, ou essa conversa aqui ela só existe na internet, essa reação que as pessoas só têm na internet. Na internet você está falando para uma bolha muito pequena, você não está falando para o Brasil real, para as pessoas de fato. Enfim, é que a gente tem o objetivo de conversar justamente sobre isso, né? Sobre o quanto isso é verdade, sobre o quanto isso mudou em 2024. E aí, para conversar sobre isso, a gente tem que conversar sobre dados, né? Sobre pesquisas mesmo que mostram sobre como as pessoas têm acesso à internet, sobre se o Brasil mesmo usa internet, não usa, como as pessoas usam. Lá nas primeiras aulas aí que a gente teve, bem lá no inicinho mesmo, eu trouxe alguns dados sobre isso. E aí pesquisando cheguei a dados atualizados, né? Porque eu tinha dados um pouco mais antigos, mas aí uma pesquisa foi publicada em 2023, né? A pesquisa é do TIC Domicílios. Ela foi publicada em 2023 e aí eles perceberam que cerca de 84% dos lares brasileiros têm acesso à internet. Esse número é um número bastante expressivo, assim, sabe? E eu percebo que muitas pessoas, elas ainda não chegaram a essa realização, assim, de que mais de 80% da população brasileira tem acesso
a internet. Então muitas pessoas ainda acham que falar na internet é bobeira, é perda de tempo. Se você está falando na internet, você não está falando para as pessoas de verdade. E para mim é muito louco isso, assim, porque muitas vezes as pessoas olham para a internet e só veem números e só veem, né, ali o comentário, uma fotinha, não sei o quê. Gente, são pessoas. Do mesmo jeito que você é uma pessoa consumindo, você é uma pessoa produzindo, quem tá lá assistindo são outras pessoas. Pessoas com famílias, com as suas próprias realidades, com trabalho. São pessoas interagindo ali nas redes sociais, né? E muitas vezes a dificuldade de ver isso faz com que as pessoas se equivoquem, né? Quando elas estão na internet e quando elas falam sobre internet também. Então acho que é muito importante a gente ter isso na cabeça, assim. Comunicação popular online é possível? Pelo que a gente percebe através dos dados que a gente tem de pesquisas hoje, uma vez que mais de 80% da população brasileira tem acesso à internet. E aí, nessa pesquisa é muito interessante também, porque foi percebido que as classes que demonstraram maior crescimento de usuários foram justamente as classes C, D e E, né? Que são classes de trabalhadores e trabalhadoras, e são classes de pessoas que não ganham uma grana super alta, né? Pessoas que sobrevivem com 1, 2, 3 salários mínimos, assim. Então, é uma galera que não tem muito dinheiro, é uma galera trabalhadora e que ainda assim está na internet e que está aumentando a sua presença online, né? O que demonstra mais uma vez que sim, fazer uma comunicação popular e online, ela é possível. Mas isso não quer dizer que todo mundo tenha o mesmo acesso. E eu acho que é isso que é importante, muito importante, que a gente que trabalha com comunicação entenda. Entender que as pessoas estão sim na internet, elas estão cada vez mais na internet, né? A população brasileira está cada vez mais na internet, porém, esses usos são diferentes. Então, outro dado importante que essa pesquisa revela é que 42% apenas desses acessos são feitos por computador, né? E pelo que eu vi na pesquisa, esse 42% ele é meio estático, assim, sabe? Não aumentou muito o número de pessoas com computador em casa, assim. Então, o acesso ao computador, ao notebook, esse tipo de coisa, ele não é tão popular assim, né? Então apenas 42% das pessoas que acessam a internet acessam pelo computador, né? E aí, portanto, 58%, os outros 58% acessam só pelo celular, e a maioria que acessa pelo computador acessa também pelo celular, né? Então a gente tem uma população gigantesca usando a internet através do celular. E aí tem outra questão também, que 60% das pessoas usam por plano pré-pago. E o que isso significa? Significa que as pessoas não estão com esses planos de dados gigantescos para usar ilimitadamente o celular, né? O plano pré-pago é aquele plano simples que você coloca, sei lá, R$20, R$10, e aí usa enquanto você tiver crédito, e aí no mês seguinte você tem que colocar de novo ali o valor para que você use, né? Então 60% das pessoas usam esse plano pré-pago. Então, não é todo mundo que tem acesso ao Wi-Fi em casa, dentro de casa, não é todo mundo que tem acesso à internet, enfim, fibra ótica, né, que chega com melhor velocidade. Muitas vezes as pessoas usam aí o Wi-Fi quando estão em estabelecimentos que possuem o Wi-Fi, enfim, mas elas usam a internet através do celular. Isso, quando a gente para pensar nisso, a gente entende muito bem, por exemplo, por que o WhatsApp se tornou tão forte, né, no Brasil. A gente está falando aí de uma rede social muito simples, que você começa aí com pessoas que você conhece, né, da sua família, mas aí depois você cai num grupo, cai em outro, e você não precisa de dados
de celular assim tão robusto para que você use, né? E aí desde pessoas muito jovens até pessoas mais velhas consumindo conteúdo no WhatsApp, por exemplo, né? Justamente por conta de toda essa questão. Se a gente for olhar justamente esses dados onde a maioria das pessoas estão no celular usando aí a modalidade pré-pago, a gente percebe porque esse tipo de aplicativo cresce tanto no país, né? E aí a gente tem uma questão também que quando a gente para pensar nesses dados, a gente pensa, bom, em que público eu quero chegar? Eu quero chegar nessas pessoas que estão usando computador, nessas pessoas que têm um plano de dados maior, eu quero fazer uma conversa, sei lá, mais aprofundada, ou eu quero chegar em todo mundo, ou eu quero chegar no máximo de pessoas possível. Eu quero realmente fazer uma comunicação popular. Porque muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas falam muito sobre a internet não ser um espaço para uma comunicação popular, mas as pessoas não param para pensar em como seria essa comunicação popular na internet. Então elas abrem mão muitas vezes de, não, eu quero falar com as pessoas de verdade. Então falar com as pessoas de verdade é estar na rua, sei lá, panfletar, é bater de porta em porta, enfim. E tudo isso é fato de alguma maneira, né? Você pode estar com as pessoas de fato nas ruas, panfletando, mas o que a internet tem é a possibilidade de chegar em pessoas que você não poderia chegar fisicamente, né? Então, isso não quer dizer que isso não seja popular, muito pelo contrário. Acho que o Luigi fala muito isso, né? Luigi, já falei dele aqui algumas vezes, produtor de conteúdo, fala muito sobre comunicação e tudo mais. Ele tem até um curso também sobre comunicação na internet, enfim. O Criando Creators, acho que é uma coisa assim. Ele fala muito sobre as pessoas não perceberem justamente essa evolução que a internet teve na vida das pessoas e abrirem mão algumas vezes com esse olhar de conversar com mais de 80% da população brasileira, sabe? Então a gente viu, por exemplo, que negacionistas, uma galera que fala que a Terra é plana, pessoas com discursos muito extremistas, enfim, chegaram na internet acreditando justamente que elas poderiam fazer uma comunicação popular e conseguiram fazer. E conseguem fazer. E conseguem chegar no tio, na tia, conseguem chegar em várias pessoas que às vezes uma galera que tem um olhar mais intelectualizado, ou um olhar mais que acha que é um olhar mais crítico, né, sobre a internet, não consegue fazer. Justamente porque está com um olhar de muitos anos atrás do que era a internet. Porque realmente, há anos atrás, a internet era uma coisa assim, muito difícil de estar na nossa vida, nas nossas casas, no nosso cotidiano, né? Ou a internet era discada, ou a internet que não era discada era muito cara, né? Ou era muito difícil de ter. Computador não é um item barato até hoje, então, como eu falei aqui para vocês, pouco mais de 40% das pessoas no Brasil acessam a internet pelo computador, mas agora a gente tem o celular, a gente tem os smartphones. E as pessoas dividem de 10, de 15 vezes e compram o celular. E usam a internet com plano pré-pago, e usam a internet. E consomem textos, e consomem vídeos, e compartilham, e acreditam naquilo lá. Então, assim, se você quer produzir uma comunicação popular, e você está se perguntando como, sim, a internet e pode ser um espaço muito poderoso para que você chegue até as pessoas, para que você se comunique com elas. Eu tenho uma experiência muito boa com isso, assim, com o Papo de Preta, que esse ano vai fazer 9 anos que eu produzo conteúdo.
Quando eu e a Natália começamos, a gente não sabia, eu já falei isso pra vocês também, a gente não sabia até onde a gente ia chegar, com quem que a gente ia falar, se ia ter alguém para escutar a gente. Mas quando eu interajo com as pessoas hoje, eu falo com pessoas da minha idade, desde mulheres negras da minha idade, 30 e poucos anos, até pessoas muito mais jovens que eu e pessoas muito mais velhas que eu, inclusive. Né? Mulheres de 60, 50 e poucos anos, até 70 já vieram comentar sobre quando eu comecei a assistir vocês, eu comecei a olhar pra mim, pra minha beleza, pro meu cabelo. Ou mulheres com 40 e poucos anos falando, a partir desse vídeo eu conversei com a minha mãe sobre. Eu tenho um amigo, Levi, que colocou a mãe dele para assistir os nossos conteúdos e ela gosta muito, ela assiste, enfim. Então, é uma comunicação que às vezes a gente não sabe até... Às vezes não, na verdade sempre. A gente não sabe até onde vai chegar, né? Porém, se a gente tem a intenção de fazer uma comunicação popular, acho que tem algumas coisas que a gente pode pensar a respeito, né? Se a gente for pensar em questões técnicas, primeiro pensar em as pessoas estão consumindo pelo celular. Então, hoje em dia, vídeos curtos é o que as pessoas estão mais consumindo no audiovisual. Se você quer usar menos dados ainda, textos, né, imagens com textos, talvez começar a compartilhar isso no WhatsApp com pessoas que você conhecem. Muitas pessoas usam mas o Telegram ele é menos popular, né? Mas enfim, pensar nesses formatos que cheguem até as pessoas, né? Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, que hoje o TikTok é um lugar muito interessante para começar, é também um lugar que te coloca no vídeo curto, né? Que te coloca no vídeo que... Tudo bem que agora o TikTok tem até um número de vídeos grandes maior, né? Porque agora você pode postar vídeos lá de 10 minutos, 15 minutos. Mas são vídeos a partir de um minuto e pouco. Então, exercitar essa possibilidade de se comunicar através do vídeo curto é interessante também. Eu vejo o Ian Neves, ele faz uma coisa muito interessante, que é fazer vídeos longos no YouTube. A partir disso ele faz cortes para o TikTok, cortes para o Instagram, ou ele produz conteúdos mesmo exclusivos para o Instagram. É claro que quando a gente começa, é muito mais difícil fazer esse tanto de produção, né? Especialmente quando a gente começa sozinho. O Ian hoje ele conta com a ajuda de pessoas que ajudam ele com o roteiro, que ajudam ele com edição. Mas se você está começando completamente sozinho agora, e você quer produzir uma comunicação popular mesmo, eu te aconselho bastante a começar mesmo pelo vídeo curto. Porque é onde as pessoas estão consumindo cada vez mais, e é onde as pessoas têm a possibilidade de consumir mais também. Tanto pelo formato, porque elas estão consumindo muito pelo celular, quanto também pela possibilidade da internet, né? Por ser pré-pago, por muitas vezes não ter aí acesso ao Wi-Fi. Então, vídeos longos muitas vezes demandam aí um acesso que as pessoas podem não ter, sabe? As pessoas com as quais você quer conversar. E aí outra questão que é muito importante que a gente se atente também, falando de uma linguagem mais popular, a internet ela permite uma linguagem mais solta, né, mais dinâmica, mais descontraída, assim. Eu me lembro que na época da primeira eleição do Bolsonaro, né, da primeira vez que ele se candidata à presidência e ele ganha, que foi aquele terror, eu me lembro que quando o Haddad estava disputando com ele diretamente, né, porque o Lula estava preso e tudo mais, e aí eu me lembro de assistir coisas do Haddad, assim, e ser algo, gente, muito chato, muito enfadonho, porque era um formato que estava na internet, mas era um formato que parecia
um programa da TV Brasil, sabe? Um programa educativo da TV Brasil, assim. Então era ele em meio ali aos livros e uma prateleira de livros atrás, assim, livros todos em tons marrons e tudo mais. E aquela fala muito chata mesmo, sabe? Muito antinatural, assim. Eu falo, gente, ele não fala assim na vida dele, sabe? Então, muitas vezes as pessoas adotam um tom na internet. É claro que a gente tem sim a nossa entonação de vídeo, a nossa maneira de fazer para o vídeo, né? Eu até falei disso para vocês em outras aulas. Gente, se vocês estiverem ouvindo um ruído, um chiado, é porque começou a chover aqui. Mas enfim, continuemos. Eu até falei para vocês em outras aulas, né? Quando a gente estava falando de produzir conteúdo e tudo mais, sobre essa questão dessa quase persona que você adota para a internet, que ela é necessária mesmo, né? Porque falar com as pessoas pessoalmente, falar por vídeo, são coisas diferentes. Então você adota um tom diferente, muitas vezes você fala mais alto, você gesticula mais, tem todas essas questões, assim, para atrair as pessoas mesmo para o vídeo, né? E para manter as pessoas atraídas pelo que você está falando. Mas muitas vezes as pessoas pegam essa persona e fazem o oposto, né? Então, ao invés de serem mais animados, mais enérgicos, trazerem as pessoas mais para perto, elas fazem de uma maneira que é muito mais enfadonha, muito mais chata, com palavras que as pessoas não usam no dia a dia, e que acaba não fazendo sentido para as pessoas pararem para ouvir, né? Porque as pessoas buscam na internet por duas coisas principais: entretenimento e identificação. Então, se aquilo não está entretendo ela e ela nem está se identificando, por que ela vai continuar assistindo? Sabe? Acho que quando a gente produz conteúdo é muito importante a gente parar para pensar nisso, assim. Eu já falei disso para vocês algumas vezes, vou continuar falando. Por que as pessoas parariam para assistir isso aqui? Isso aqui é legal, isso aqui é divertido, isso aqui ensina alguma coisa, isso aqui entretém as pessoas. Se fosse eu, essa é uma pergunta muito importante e que precisa ser respondida de forma muito sincera. Se fosse eu assistindo isso aqui, passando pelo meu feed, pela minha timeline e caio direto nesse meu vídeo aqui, eu pararia para assistir? Eu seria o meu próprio público? Por que eu pararia para assistir isso aqui? Porque eu me identifico, porque, enfim. O que faz o seu conteúdo ser algo que as pessoas parariam para assistir? Ter essa resposta é muito importante, porque se você nem sabe o porquê, as pessoas muito menos vão saber, sabe? As pessoas não têm nenhum apego emocional a você, as pessoas têm muito para assistir na internet. A gente está numa internet que mais de 84% das pessoas no Brasil têm acesso, e sei lá quantas milhares de pessoas estão produzindo conteúdo. Às vezes não só porque elas são produtoras de conteúdo mesmo e elas querem viver disso, mas às vezes porque ela tá lá, né, filmando tudo. Agora a gente tem essa mania de filmar tudo. Quem tem cachorro filma tudo que o cachorro faz. Quem tem criança pequena filma tudo. Quem tá viajando filma, vai pro restaurante filma. Enfim, então tem milhares e milhares e milhares de conteúdos sendo postados toda hora na internet. Conteúdos muito divertidos, conteúdo fofo, conteúdo engraçado, conteúdo de pessoas que trabalham com a internet há muitos anos, conteúdo de pessoas que produziram algo espontâneo e resolveram postar aquilo lá na internet, conteúdo de pessoas que têm uma equipe muito grande para pensar junto com ela sobre o que produzir, como produzir, conteúdo de pessoas que estão muito bem estabelecidas dentro do nicho delas, seja o nicho de cultura pop, seja o nicho de beleza, maquiagem, viagens, enfim, tem muita coisa sendo feita na internet, gente. Então quem está com o celular na mão agora tem a possibilidade de assistir tanta coisa em tantas plataformas diferentes, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Twitter, seja na Twitch, enfim, em tantos lugares diferentes, que você tem mesmo que parar para pensar o que seria o meu diferencial aqui para as pessoas? Por que ela pararia para me ver, para me ouvir?
E aí é muito importante que a gente não subestime o público. Porque muitas vezes, quando a gente fala de comunicação popular, as pessoas falam, ai, porque fulana fala tão difícil que as pessoas não entendem. Ai, a fulana fala de algo tão difícil que as pessoas não vão conseguir entender o que ela está dizendo. Ai, mas será que se eu trouxer esse conteúdo aqui, as pessoas vão entender? Se você consegue entender, o que faz as pessoas não conseguirem entender? Ai, porque eu entendi esse conteúdo através de muito estudo, de muito tempo de estudo e tudo mais. Então, por que você quer trazer esse conteúdo para as pessoas? Às vezes, a gente coloca a culpa nas pessoas de, elas não vão conseguir entender, quando na verdade o princípio é, por que eu vou produzir esse conteúdo aqui? No que eu vou agregar para as pessoas? É só para mostrar que eu sei? Se é um conteúdo que demanda muito conhecimento, que demandou de você muito estudo, para que você quer fazer um conteúdo a respeito disso? Exatamente. Só para mostrar que você sabe? Só para mostrar que você consegue falar palavras difíceis? Só para mostrar o quanto você é muito inteligente, aí quando o conteúdo não vai bem, não viraliza, as pessoas não assistem, aí você fala e diz, é porque as pessoas não conseguiram entender? Mas será mesmo? Será que não é você que não consegue explicar? Ou será que é você que não está equivocado na escolha de temas de conteúdo para fazer? Porque é isso. Na internet que tipo de conteúdo eu quero fazer? Como que isso vai chegar até as pessoas? Nós como comunicadores, a gente nunca consegue controlar 100% como as pessoas vão consumir o que a gente está fazendo, como elas vão interpretar o que a gente está falando. Mas a gente tem que se certificar de que as nossas intenções elas estão sendo colocadas de forma mais clara possível. Isso é o nosso trabalho como comunicadores. Do que eu vou falar? Por que eu vou falar? No que isso vai agregar para as pessoas? Por que as pessoas parariam para ouvir isso aqui? No que isso conversa com todos os outros conteúdos que eu já postei? No que isso conversa com o meu nicho de atuação? Como tudo isso faz sentido? Esse é o nosso trabalho como criadores de conteúdo. E aí muitas vezes as pessoas não fazem esse trabalho, não querem fazer esse trabalho, e aí quando chega nas pessoas, as pessoas não se interessam, elas não entenderam. Eu quero fazer uma comunicação popular, mas as pessoas não entendem o que eu estou falando. Será que elas não entendem mesmo? Ou será que é você que não está fazendo bem o seu trabalho? Porque acho que a gente tem que ter cada vez mais essa visão crítica para o nosso trabalho, mesmo. E é o que eu já falei para vocês várias vezes, em vários momentos aqui no Comunique-se Bem. Postou um vídeo, acompanha o vídeo. Vê o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão comentando. Ninguém comentou nada. Isso é um dado interessantíssimo para você. Caramba, no outro vídeo 10 pessoas comentaram, nesse aqui ninguém comentou. Por quê? O que tem no outro vídeo que nesse não tem? Nossa, o vídeo anterior para chegar em 1000 visualizações foi em meia hora. Nesse vídeo aqui, em 5 minutos, chegou em 2000 visualizações. Por quê? O que esse vídeo tem de mais interessante que o outro não tinha? Será que é o tema? Será que o tema se adequa melhor ao meu nicho, ao meu público? Será que é a maneira com que eu falei sobre? Será que as pessoas querem ouvir mais uma coisa e não outra? Sabe? Porque muitas vezes a gente coloca muitos empecilhos nessa comunicação popular porque a gente acha que as pessoas não entendem, que a internet não chega até as pessoas. A gente tem essa ideia na cabeça do que seria a pessoa, o brasileiro médio, que muitas vezes é muito rodeado de preconceitos. Essa ideia de que as pessoas não vão entender o que você está falando, essa ideia de que as pessoas só se interessam por futilidade. E aí é interessante porque muitas vezes as pessoas produzem um conteúdo que nem mesmo elas assistiriam, mas acham que os outros têm que assistir, que se os outros não assistem porque os outros não entenderam, porque os outros são fúteis. Se você parte desse olhar, de cima para baixo, realmente sua comunicação nunca vai ser popular.
Nunca. Sabe? Então a internet tem sim chegado em cada vez mais pessoas, em cada vez mais brasileiros e brasileiras, em cada vez mais, enfim, contextos diferentes, de salários, de classe social. E se você quer chegar até as pessoas, você vai ter um caminho longo de produzir conteúdo, de entender o seu conteúdo, de entender qual nicho você está. Como eu já falei em várias outras aulas, não é um caminho fácil a produção de conteúdo para a internet, encontrar o seu público, encontrar o seu formato, encontrar a sua maneira de comunicar. Muitas vezes você vai ter que transitar entre maneiras de comunicação nas diferentes plataformas, se você quer estar presente em todas elas. Enfim, de fato não é um processo fácil. Mas a questão é que é sim um processo possível, sabe? E é um processo possível de construir sim uma comunicação popular, uma comunicação que chegue nas pessoas. O Galo é um grande exemplo disso, né? Ele aí que é um ativista mesmo, um militante pela causa aí dos motoboys, né? E ele ficou conhecido e chegou e vem chegando em muitas pessoas através da internet, sabe? E aí a gente tem um outro exemplo que é o Podpah, que também é uma produção super popular, que tem chegado nas pessoas, e é uma produção grande, né? Porque aí muitas vezes popular a gente também associa diretamente à pobreza, no sentido de que tem que ser uma produção pobre, tem que ser uma produção que não tenha tantos recursos. E não é verdade. O Podpah, se você for assistir, eles têm uma comunicação super popular, super direta com as pessoas, e é uma produção grande mesmo. A Nath Finanças, né, ela fala com a galera aí assalariada, salário mínimo, ajudando as pessoas a sair de dívida, de cartão de crédito e tudo mais. Uma comunicação super popular, que também foi crescendo e foi tornando a produção dela muito melhor do que já era no sentido técnico, né? Porque no sentido de conhecimento ela sempre teve bastante conhecimento, sempre estudou bastante para ajudar a galera, mas no sentido técnico ela foi ganhando mais dinheiro e foi conseguindo produzir mais e mais. Ela tem até a própria plataforma dela agora, a Nath Play, né? Enfim, então são exemplos de que uma comunicação popular na internet é muito possível. É muito possível, sabe? Mas muitas vezes a gente tem que deixar muito das nossas ideias muito ultrapassadas de lado, sabe? Sobre quem são as pessoas, quem é esse povo brasileiro, né? E também deixar a ideia de que a internet é só elite, é só não. Mais de 80% da população brasileira está consumindo conteúdo na internet. Enfim, me digam o que vocês acham sobre isso. Quero muito saber a opinião de vocês. Deixem os comentários aqui, adoro ler os comentários de vocês. Como eu disse, nossas datas para as próximas aulas estão aqui embaixo. O Comunique-se Bem está chegando ao fim e eu espero vocês também na nossa live de encerramento, tá bom? Muito obrigada por tudo, por todo o apoio, por confiarem aqui nesse projeto, acreditarem no que eu faço, tá? Beijo enorme para vocês, até a próxima. Tchau!